8 horas da manhã em ponto, está começando aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje é quinta-feira, 9 de março de 2023. O nosso primeiro assunto são as polêmicas joias que vieram da Arábia Saudita e estão guardadas na Receita Federal do Brasil, na unidade do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em Cumbica. O caso não é novo, mas explodiu há pouco tempo quando o jornal O Estado de São Paulo revelou uma tentativa de pessoas próximas à família Bolsonaro, ao presidente, à ex-primeira-dama, de se retirar joias que teriam sido trazidas por um assessor de um ministro, o ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, para o Brasil, depois de uma visita à Arábia Saudita. Joias que eu não vi nenhum documento, mas joias que toda a imprensa tá dizendo aí que estão avaliadas em 16 milhões e meio de reais. É muito dinheiro de qualquer forma, né? Não sei se é realmente esse o valor, mas é o que estão dizendo. E são joias aí, colar de ouro, anel, cravejados de diamante. Então a gente imagina que o valor é vultoso mesmo. Isso tudo veio, para você que não estava acompanhando o caso direitinho, ouviu falar só por cima, veio na mala de um assessor do ministro. Isso aconteceu no ano de 2021, no mês de outubro, depois dessa viagem. E aí o caso não ganhou repercussão na época, porque isso foi apreendido. A Receita Federal falou: pode parar, que você está trazendo isso aqui? Não, é um presente aqui. Primeiro ele falou que era para o ministro, depois admitiu que era para o presidente da República e também para a primeira-dama. E aí, como eu disse para vocês aqui na segunda-feira, quando nós tocamos rapidamente nesse assunto, tem uma regra alfandegária no Brasil, que até essa regra ela foi modificada no seu quesito valor pelo próprio governo Jair Bolsonaro. Foi o ministro Paulo Guedes que autorizou a mudança. Antigamente, quando você ia para o exterior de avião, você podia trazer até $500 em produtos. Depois isso mudou e passou para $1.000, né? Porque havia ali uma desvalorização do real, as coisas, inflação, tudo estava ficando mais caro, então $500 era muito pouco, se passou a R$1.000. Tudo que você traz numa viagem de avião do exterior de até R$1.000, tranquilo. Aquilo que passa de R$1.000, você precisa pagar imposto, você precisa declarar. Se você não declara e é pego na alfândega, você precisa pagar o imposto e precisa pagar 25% de multa ainda, porque não declarou. Foi pego pela Receita Federal. É o caso aqui em questão. O que fica dispensado disso? Fica dispensado disso presentes para o governo brasileiro, aquilo que é oficial, que não vai ser para a pessoa do presidente, da primeira-dama, do ministro, etc. e tal. Aquilo que vai ficar para o Brasil, aquilo declara, vai lá para o acervo da Presidência da República, da União, e isso fica, então, guardado. Qual que é o grande problema aqui? É que há, né, além de uma repercussão política do próprio ex-presidente Bolsonaro, que sempre foi um defensor das coisas simples, usava um relógio Cássio no braço, não precisa de muito luxo e tudo mais, sempre simplão, e aí estava aí se articulando, segundo as denúncias, para conseguir tirar na mão grande, sem o devido processo, isso lá do cofre da Receita Federal. Ele tentou, tem vídeos que foram divulgados ontem, eu assisti lá no Jornal da Band, o encarregado ali tentando, de alguma forma, na lábia, ganhar ali o funcionário da Receita. E, aliás, é importante ressaltar aqui que a Receita Federal funcionou muito bem. Os auditores da Receita, que são muito criticados por aí, denúncias que sempre pairam, nesse caso concreto, eles atuaram exatamente conforme o esperado. Trataram com educação, apreenderam aquilo que tinha que ser apreendido, não liberaram sem a devida autorização, sem os devidos documentos, sem a burocracia, né? Como disse ali o encarregado que foi representando lá o presidente da República. O Bolsonaro já se manifestou a respeito disso nos Estados Unidos, disse que não tem nada a ver com isso, mas o fato é o seguinte: a polícia precisa apurar, nós precisamos esclarecer o que aconteceu. A história está muito mal contada. Por enquanto ela não está parando de pé. Não está parando de pé porque tem aí uma articulação em curso que precisa ser desvendada. Quem que mandou essas pessoas, esses oficiais irem lá para Cumbica para tentar retirar? E tem uma segunda caixa que ficou parada lá no Ministério de Minas e Energia e depois foi incorporada lá no Palácio do Planalto ao acervo personalíssimo, né, como disse o advogado aí do Bolsonaro. Então essa questão ela precisa ser resolvida, porque o valor é vultoso e nós precisamos de um esclarecimento para a população. Sem
pré-julgamento, sem condenar de forma antecipada, mas é esquisita a história. Então é muito bem-vinda a investigação da Polícia Federal e parabéns para a Receita por enquanto, viu? Se o caso terminar da maneira como está até agora, se a gente não descobrir mais nada, a Receita Federal do Brasil funcionou muito bem nesse caso e tem que funcionar dessa forma mesmo. A autoridade, seja lá quem for, o presidente da República, ministro, oficial de militar, qualquer um, ninguém pode chegar lá querendo tomar isso aí da maneira como foi apreendido, né? É preciso sim uma investigação desse caso pra gente saber o que aconteceu, por que essas joias chegaram dessa forma aqui, por que isso não foi declarado e tudo mais. Então é o que se espera e vamos aguardar agora o confronto das versões aí para esclarecer de uma vez por todas o que aconteceu nesse episódio das joias que vieram da Arábia Saudita.